A paz do Senhor Jesus. Graças à nossa vida e para a tua vida, Deus seja louvado, toda honra e toda glória. Culto maravilhoso onde sentimos a presença de Deus. Deus estava presente aqui desde o momento em que nós achegamos até este lugar. Culto maravilhoso, palavra linda, sal e luz da terra. O que você tem sido nesse tempo? Você tem sido sal e luz? Pessoas estão se rendendo a Cristo pelo exemplo que você tem dado, pelo exemplo que você tem sido na sociedade hoje em dia. Sabemos que não tem sido fácil, pois a igreja está sendo atacada por todos os lados, por pregar o Evangelho. Mas nesta noite, tivemos a grande honra de receber o nosso grande, ilustre pastor, Mauro Botelho, que esteve hoje ministrando a palavra do Senhor, na casa dele, sim, a igreja. É filho desta grande obra, que grande era, hoje é pastor da igreja da cidade de Pioneiros. Tenho a honra de recebê-lo aqui, ilustre presença. Pastor, a paz do Senhor Jesus, motivo de muita honra para mim de estar conhecendo o pastor, não conhecia assim, vim conhecendo agora, pelo tempo que estou, tenho presenciado grandes obras que Deus tem feito através da tua vida. Queria que o pastor contasse uma breve do que Deus tem feito através da vida do pastor. Tem abençoado, usado grandemente no seu ministério. Amém, a paz do Senhor. Isso significa simplesmente da parte de Deus para a nossa vida, que desde o começo, quando nós adentramos essa igreja, como você disse, a nossa mãe, nascemos aqui, e os primeiros convívios que tivemos, aquilo que disse aqui essa noite, tudo que nós somos hoje, tudo que nós nos tornamos hoje, como um pastor, pela misericórdia do Senhor, na obra de Deus, foi por referências. Por que foi citado esta palavra de referências? Porque referências de vidas me levaram a ser o que eu sou hoje. Primeiro, é claro, a referência mais do que justa sobre a minha vida, o Espírito Santo dado por Deus. E após acompanhar certas pessoas, dito homens de Deus, mulheres de Deus, que nós estamos aqui na presença de Deus. Começamos cedo já no chamado do Senhor, lembro muito bem que após um mês e pouco na casa do Senhor já fomos batizados com o Espírito Santo, descemos as águas, participamos aqui da parte da direção dos jovens, fomos segundo, depois fomos líder dessa mocidade. Já trabalhamos aqui na área de evangelismo, na época aqui de alguns pastores, como liderança do evangelismo. E tudo isso Deus foi acumulando com o tempo certas experiências para a minha vida e certas experiências para poder estar passando para o próximo. Se nós chegamos até agora, nesse patamar que nós estamos, que eu creio que é um pouco ainda do que Deus possa nos levar, é devido à referência e experiência. O que eu tenho a dizer a todos aqueles que estão aqui assistindo nesse instante, esta filmagem é que você tem que ser, como foi pregado nessa noite, a diferença em qualquer situação. Diferença na sua casa, diferença no seu trabalho, diferença na sua escola, no andar, no caminhar, em qualquer situação. Seja a diferença, porque a sua vida transformará a vida do próximo. Talvez você não possa, talvez não diga nada, talvez palavras não possam sair da sua boca, mas a referência de vida irá mudar a vida do próximo. Aquilo que eu aconselho a você que está nesse instante vendo essa filmagem, você é e tem que se portar como luz do mundo, sal da terra. Se estamos aqui hoje, se estamos na dependência de Deus, é porque houve uma caminhada, houve certa trajetória, houve da nossa parte, sobretudo para que isso acontecesse, um desprendimento de outras coisas, porque sabemos que quando nós desprendemos daquilo que talvez seja para nós, para a nossa vida, essencial, e deixamos aquilo que talvez pensamos que é essencial e seguimos a vontade de Deus, Deus nos mostra que ainda há coisas maiores do que aquilo que é essencial. Conselho, siga a vontade de Deus e seja tudo nessa vida, sobretudo influência de Cristo na face da terra. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa estar iluminando os seus caminhos e, sobretudo, que Deus possa usar a sua vida e impactar essa geração quando nós estamos. Um prazer
que tenho está ministrando nesta igreja, está ministrando nesse lugar. Como eu disse, foi criado aqui. E um prazer é ver a vida de jovens, escute, vida de jovens sendo usado pelo Senhor. Eu almejava e sonhava com isso, e Deus está cumprindo na nossa vida. Almejo com isso aconteça não só aqui em São Joaquim da Barra, não só com essa igreja, mas em todos os lugares, no nosso campo, em toda essa nação, que jovens, idosos, crianças, homens e mulheres possam empunhar a bandeira de Cristo e dizer que a salvação pertence a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Isso é um vaso usado por Deus, grande pastor. Assim, das palavras que ele disse, faço as minhas. Deus possa abençoar a sua casa, abençoar a sua família, abençoar a todos por onde você passar. Você é sal da terra e luz do mundo, e os seus caminhos, por onde você passa, tem que deixar a essência de Cristo, o perfume dele, que sai através da tua vida. E fique ligado no site adsjb.com e saiba mais, porque grandes coisas ainda estão por vir. Grandes projetos para abençoar a minha, a vida do nosso pastor e a tua vida. Fique conectado, pois um grande projeto irá sobrevir. Grandes obras Deus vai fazer. Projeto que só vou revelar daqui uns dias. Fique conectado, não perca. Assim você vai saber, e eu atiço a sua curiosidade sobre as coisas de Deus. A paz do Senhor Jesus, e até mais. Deus abençoe, meu irmão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. A paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nosso bom Deus. Como dito aqui pelo nosso irmão pastor Fábio, aqui é um prazer retornar à casa onde eu nasci, onde assim fui criado. Aqui está o homem que ganhou esta alma para Jesus. Lembra, né, meu irmão? Este homem que certa feita Deus usou para podermos chegar onde nós estamos aqui, certo? Deus possa te abençoar por esse convite, certo? Pelo privilégio de nós estarmos aqui, certo? Sei da responsabilidade qual é estar à frente do rebanho do Senhor. Sei também que Deus, Ele tem um encontro marcado com a tua vida hoje. Deus tem algo para te dizer hoje, nessa noite. E eu costumo enfatizar, quando Deus marca na agenda, meu irmão, não tem que perder, não tem como nós perdermos esse dia, que é um dia propício para sermos abençoados pelo Senhor. Veja alguns rostos que bem conhecidos, nossos irmãos que aqui de longa data conhecemos, alguns novos, e se alegra porque cumpre que a obra está sendo cumprida na face da terra. Vidas novas, almas novas estão sendo agregadas à casa do Senhor. Você é especial para Deus, por isso é motivo de você estar aqui nessa noite, aleluia. Meus irmãos, sem delongas, também cumprimentar os nossos obreiros também de longa data, né? Fico até apreensivo aqui, porque vejo do meu lado aqui homens capacitadíssimos, que poderiam estar fazendo e eu poder estar sentado ouvindo, mas aprove a Deus nos usar, então que seja feita a vontade do Senhor, que você possa estar assim, abrindo ela na segunda carta a qual Paulo dedica aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Vamos ler apenas 3 versículos, ou seja, 3 versículos enfatizados aqui por Paulo, ao qual nos deu vazão ao Senhor para estarmos ministrando nessa noite a sua palavra. É um culto de ensino. É um culto de ensino, e eu costumo dizer que eu cresci muito na presença de Deus, aprendendo. Sei que culto de avivamento é bom para o espírito, bom para a alma, mas quando nós aprendemos do Senhor, nós chegamos mais um pouquinho perto do Senhor. Então, como um culto de ensino, vamos aprender da vontade do Senhor nessa noite. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1 até o versículo de número 3. Quem assim achou, pode-se dizer amém? Amém. Acompanhe a leitura. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós?
Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Amém. Paulo enfatiza aqui aos coríntios a verdadeira procedência qual ali se tratava aquelas almas. Paulo começa a usar uma linguagem figurativa de uma carta. Uma carta que era uma recomendação a próximos, ou seja, a outras pessoas. E eu cito estas cartas que se chamam, como aqui Paulo, são cartas não escritas em tábuas, mas na carne do coração. Eu começo a citá-las como influência. Paulo, como nenhum outro dos apóstolos, ele se preocupava muito num detalhe: a influência que era gerada através do Evangelho, da pregação do Evangelho. Quantas vidas assim se encontram aos caminhos do Senhor, se rende ao Senhor, qual tipo de vida que a pessoa começa a trilhar, aquilo que ela assim começa a fazer por certas experiências. Então Paulo começa a usar uma metáfora que cita uma carta, e esta carta eu começo a dizer sobre a influência. Se nós formos ver o que é influência na linguagem de hoje, ou seja, na linguagem tradicional, ou seja, no dicionário brasileiro, a influência simplesmente é o quê? É a capacidade que alguém tem, ou situações, de mudar perspectivas, de mudar situações. Então, quando Paulo começa a usar a vida de pessoas aqui, dizendo, vocês são cartas, a carta era destinada a certas pessoas ou certas situações que assim pudesse vir de encontro a circunstâncias e a mudanças de circunstâncias. E quando Paulo assim cita esta frase, esta metáfora, costumo a pensar e imaginar, e vem à mente quando Jesus nos cita também de uma outra forma. Jesus usa outra metáfora para dizer a vida do crente, a vida de como nós somos, como nós devemos nos portar. Se você olhar no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, Jesus costuma citar duas metáforas, que é sobre a minha vida e a sua vida. Nos diz Jesus que nós somos o sal e a luz, sal da terra e luz do mundo. O sal, todos nós sabemos para o que serve, para que sentido há. O sal, sem o sal, nenhum tempero. Aquelas que são cozinheiras, aqueles que têm o hábito de cozinhar, sabem que nenhum alimento, nenhum condimento que seja, deixa de ser temperado, se não houver um pouquinho de sal. Por isso aqui Jesus enfatiza sobre a influência de sermos no mundo aí fora. A influência que aqui Jesus está citando, simplesmente é na procedência de vida, de como eu, você, nós podemos assim mudar a circunstância de outra vida. Se nós formos ver as influências que hoje são geradas no mundo aí fora, influências que são simplesmente jogadas pela mídia. A mídia simplesmente, ou ela é para um benefício que infelizmente é usado poucas vezes para um benefício, como nós aqui estamos sendo usados por Deus para a transmissão dessa mensagem para muitas pessoas, que possam ser alcançados. Isso é um tipo de mídia, ou seja, uma propaganda daquilo qual assim é destinado à vontade de quem lançou a propaganda. A mídia nos dias atuais, infelizmente, tem influenciado certas questões sobre as nossas vidas. E a mídia tem chegado até o nosso meio, um meio dito evangélico, um meio dito igreja em si. Eu costumo dizer que muitas vezes se inverte o valor. Aquele que era para ser totalmente usado como influência,
como uma pessoa que viesse a ser um ponto ou alguma referência. Temos usado muitas vezes da referência de mídias para podermos fazer alguma coisa. Meu irmão, como é triste ver a geração que nós estamos vivendo. Eu não pretendo me colocar ou colocar algum dos irmãos, mas queremos que algum dos irmãos fiquem alerta, ou a igreja total fique alerta naquilo que vamos dizer nessa noite. Se você imaginar e ver a situação em qual nós estamos vivendo, estamos no século 21, e nunca houve um século na face da terra onde a depravação alcançasse tantas vidas, onde um mundanismo alcançasse tantas pessoas. Nunca se houve na história da igreja em si uma verdadeira, escute o que eu vou dizer, uma verdadeira mazela com aquilo que se chama vontade de Deus. Nunca houve, como nos tempos que nós estamos vivendo. Mas por quê? Porque simplesmente a igreja deixou-se de se portar ou tomar a posição qual Deus assim queriu. Como Jesus diz: vocês são sal. Eu sou sal, você é sal, luz do mundo. Muitas vezes o sal tem se tornado insípido, e a luz tem sido ofuscada por outras coisas. A luz só ofusca se assim colocasse um véu, ou colocar alguma coisa que possa se tapar. E o sal só fica insípido, ou sem gosto, ou não serve para nada, que simplesmente foi jogado para o chão, ou esquecido em algum canto, se torna sem sabor. E a igreja, nesses últimos tempos, vem vivendo um verdadeiro comodismo. Escute o que eu vou dizer, entenda. Um verdadeiro comodismo na área daquilo que é permissivo, o que não é permissivo, daquilo que pode, o que não pode, daquilo que é referência ou não é referência, daquilo que é ou não é. A igreja está vivendo isso. Se nós formos olhar na visão de Paulo, que assim ele diz à igreja, se você lembrar da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 2, versículo 12, ele diz claramente: olha, não vos conformeis com este mundo. A palavra conformidade, você pode usar em algum sentido, mas a sentido adequado, em algumas traduções da Bíblia, não fique a imagem qual o mundo está. Não viva na situação qual o mundo está. Paulo está dizendo: vocês são referência, vocês podem influenciar, vocês são influência de Cristo. E quando Jesus usa essa metáfora do sal, simplesmente sobre a luz também, ele está tratando de algo que pode influenciar, atrair. Como eu disse, o sal ele dá gosto para aquilo que não tem gosto. O sal, ele vem para temperar certas vidas. E eu costumo dizer que até na igreja tem certos tipos de pessoas, umas bem salgadas, outras muito mais salgadas. E aprendi também com o tempo que tem, certas vezes, que quando o cozinheiro, a cozinheira já sabe, quando nós vamos preparar algum alimento, certo? Quando você vai estar ali preparando algum alimento para sim estar fazendo uma janta ou um almoço, se nós esquecemos o sal, como é a comida fica? Sem gosto, insípida. É a mesma coisa do termo usado, você pegar um tanto de isopor e colocar na boca, não há gosto nenhum, não tem nenhum sabor. Se nossa vida é desse jeito, insípida ou sem gosto nenhum, como nós podemos esperar agradar ou atrair alguém? No sentido assim de estar querendo conhecer aquilo que nós somos ou que nós seguimos. Mas uma recomendação que eu digo para você: se você é cozinheiro ou cozinheira, sabe, o arroz ou feijão está sem sal, sempre dá um jeitinho, não dá? Faz um salmoura ali, joga no meio do arroz e de repente o sabor retorna. O sabor retorna ao alimento. O sal sempre está à nossa disposição. Eu começo a pensar e imagino, eu cito aos irmãos essa passagem do sal, e fico lembrando também que como a pessoa salgada, ou seja, quando o sal em excesso. A comida, quando ela é insípida, quando ela não tem muito gosto, como eu disse, há um remédio, né? Vamos fazer o salmoura, vamos jogar ali, fazer um temperinho, não é, irmão Gilson? Fazemos isso aí e dá-se jeito. Mas e quando a comida é muito salgada? O que se faz com ela? Tem alguma serventia? Serve para ser alguma coisa?
Não serve para nada, meu irmão. Crente não é meio termo, ou é muito salgado, ou sem sal. Não existe isso. Existe a proporção adequada para a nossa vida. Cada um de nós temos essa proporção adequada. Não devemos faltar nem exceder. Lembro uma certa feita, quando fui convidado a uma igreja. Isso é um relato que tem. Fomos assim convidados a ministrar numa igreja, numa congregação. E pela misericórdia do Senhor, o Senhor nos usou. E ali no meio dessa congregação, 5 almas aceitaram a Jesus. E no meio dessa congregação também havia pessoas que ali eram crentes, fiéis, porque eu comecei a notar, e o pastor que estava do lado também notou, viu aquelas almas se renderem ao Senhor, e abraçaram, alegraram, porque eu digo que é o culto mais primo, ou seja, é o culto primazia da igreja, é quando uma pessoa que seja aceita Jesus, é o culto primo da igreja, ou seja, é a primazia. E eu comecei a notar aquilo lá. De repente eu prestei atenção numa situação. Havia uma senhora, coloque na cabeça, escute, não estou falando aqui sobre uso e costume, mas muitas vezes referências aqui são citadas pela aparência da pessoa. Eu notei uma senhora, uma certa idade já, chegou, viu a situação e havia uma jovem ali no meio, uma jovem que estava vestido com trajes até indecentes para a situação, mas ela havia um problema na vida dela, com toda certeza. Havia uma dificuldade na vida dela para ela estar aqui, naquele instante, na igreja. Enquanto uns abraçaram e se alegraram com aquela alma, aquela senhora veio de encontro à jovem, chegou com toda a pompa, eu lembro muito da situação e disse, e ela usando essas palavras dizendo, parabéns por você estar aqui na igreja, muito bom, mas faça uma coisa, da próxima vez que você vier, use uma roupa decente, não vem desse jeito não, pare de usar brinco, batom, isso e aquilo. O pastor muito sábio na hora tomou a liberdade, me mandar licença, chegou na jovem, minha filha, vem como é que você está mesmo, porque quem transforma, quem muda, quem dirige, quem faz se chama Jesus. Sabe que tipo de pessoa é? As pessoas muito salgadas, salgada demais. Ninguém suporta ficar perto desse tipo de pessoa. Eu sou santo, aleluia. Não tem como tolerar esse tipo de pessoa. Muitas vezes se tira até o trono de Deus e coloca a pessoa lá dentro. Não é nem Pai, nem Filho, nem Espírito Santo. Sou eu, depois Jesus, talvez Deus, talvez Espírito Santo. Mas sou eu em primeiro lugar, meu irmão. Sal demais não serve para nada, a não ser também ser jogado fora. Comida, vida de crente que é muito salgado, meu irmão, não tem quem tolera. Por isso Deus, o próprio Deus, usando na instrumentalidade o seu Filho, dizendo, ó, vocês são sal da terra, vocês são sal, vocês estão para temperar este mundo, aleluia. Somos usados para isso. Sabe aquela vida sem graça que nós conhecemos outra hora, quando chega na presença de Deus? Uma vida derrubada, eu digo espiritualmente, aparentemente. Uma vida que você olha e vê assim, que a história dela, só pela feição, é uma vida amargurada até aquele dia. E Deus simplesmente naquele instante, tocado pelo Espírito Santo, tua vida, diz, vai lá, dá um abraço a ele, fala que Deus tem um plano na vida dele, fala que Deus quer usar ele, fala que Deus transformou, que esse momento foi um momento que é propício para Deus na vida dele. É muito bom quando nós sentimos isso, quando somos impulsionados por Deus a fazer isso. Sabe o que significa, irmão? Nós somos temperados. Nós somos temperados. O Espírito Santo sabe a proporção correta sobre a minha vida e a sua vida. Aleluia. Sal, nós somos. E diz que nós somos a luz também. A luz do mundo. Jesus até diz, ó, uma cidade edificada sobre o quê? Sobre uma montanha, um monte. Ninguém pode esconder ela. Ninguém esconde. Quem veio no sentido de Guará para cá, no sentido de São Joaquim, começa a contemplar todo este bairro aqui, o bairro, até o bairro do Mataraia, João Paulo, Paulista. Não tem como esconder, meu irmão. Uma cidade que está ali edificada, ou seja, a cidade que está edificada num ponto sobre o alto da cidade. E da mesma forma o Senhor quer usar a minha vida, a sua vida.
Sabe o que significa, meu irmão? Que nós temos que nos mostrar ao mundo. Não se esconde o que você é. Ninguém se esconde quando é chamado pelo Senhor. Você, eu, nós somos luz do mundo. Olha o privilégio que isso nos dá. O próprio Jesus, vocês são a minha referência nesse mundo. E luz é usado para referência. Luz é usada até para algo atrativo. Até nós, quando nós não estamos de luz, imagine só, este culto sem a dita energia elétrica, ou essas luzes, podemos até ficar com o microfone ligado, mas apague a luz que você vai ver. Você não enxerga a face do seu irmão, você não enxerga a face do seu irmão, da sua irmã, não conseguimos vê-lo. Você teve aquele momento que você esteve na sua casa, de repente, deu aquele pico de luz, e você saiu tateando assim, onde eu estou, onde está a porta, de repente está passando, vai dedão lá na quina de porta, certo? E daí por diante. Já teve esse momento na sua vida? Espiritualmente, imagine quantas vidas lá fora estão dessa maneira, sofrendo, andando no escuro, sem percepção do que está acontecendo ao seu redor. De repente Jesus fala: vocês são a luz do mundo. Sabe por quê, meu irmão? A luz é feita para atrair, tirar aqueles que estão nas trevas para chegar até a luz. Por isso que Jesus disse: nenhuma cidade edificada no monte consegue se esconder. Um crente de verdade que tem luz na sua vida não tem como se esconder, meu irmão. Não tem como, não tem como se esconder. É o fato. A natureza nos prova isso. Você olha essas luzes que aqui estão, até os insetos são atraídos por elas. Quanto mais vida que nós somos, nós não temos que ser atraídos pelo Evangelho, pela vida do próximo. Que nós somos sal, nós somos luz. Mas usando a metáfora de Paulo aqui, deixa mais claro como nós podemos transformar a vida de pessoas. Paulo diz: vocês são cartas escritas não nas tábuas, mas sim no coração. E eu comecei a vislumbrar isso e comecei a meditar como Paulo também é usado pelo Espírito Santo. Pela sua metáfora começa a assim distinguir como nós temos que ser carta. Meu irmão, este papel que aqui estamos, chamado Bíblia, para se tornar a palavra de Deus aqui, para ela conter a palavra de Deus, ela teve que passar num processo. Teve que se passar um processo para chegar até as escritas, ou seja, as escritas, essas letras estiverem assim incluídas nela. Era feito de papiros, feitos de rolos muito medievais, e muita outra forma, folhas de palmeiras e outras coisas mais, mas todas elas precisavam ser feitas ou passar por um processo para se tornar aquilo que se chama carta. E da mesma forma, quando Deus, ou seja, usado por Paulo, pela instrumentalidade aqui do apóstolo Paulo, ele está dizendo: olha, para se tornarem carta, vocês foram necessários passar por um processo. Passar por um processo. Qual é esse processo, meu irmão? Processo de santificação. 3 fases aqui: um processo de mudança de estado, para se tornar um papel aqui chamado carta. Houve sim uma transformação. E da mesma forma a nossa vida, ela há de ter uma transformação. Para mim se tornar carta viva, para que a palavra de Deus possa fluir sobre a minha vida, para que o Espírito Santo possa vir tomar conta plenamente da minha vida, tem que haver uma transformação. E 3 pontos chaves aqui existem. A transformação do coração. Por que fala-se aqui coração? Coração porque na dita liturgia significa o mais profundo da alma. O coração significa aqui a alma do homem ou da mulher. Nenhuma transformação ela começa a ser gerada antes de começar no coração de cada um, ou na alma. O coração tem que ser renovado, transformado. O coração tem que ser mudado. Até um hino de dá um coração igual ao teu, meu mestre,
Dai um coração igual ao teu, coração disposto a te obedecer, seguir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. É alma. Nenhuma transformação é gerada se a palavra não alcançar a alma da pessoa. Não se gera transformação. Fluiu no coração, gera para a vida da pessoa. Meu irmão, como é lindo ver um camarada, eu falo próprio de mim. Como é lindo ver um camarada que muitas vezes, eu posso dizer, há cerca de 15, 16 anos atrás, se você andasse aqui em São Joaquim da Barra, chegasse a perguntar para fulano, Bertano, Herculano, Ciclano, e dissesse: olha, vem cá, quanto tu dá pela vida desse camarada aqui? Eu tenho toda a certeza, convicção, muitos diriam: olha, sinceramente, nem um centavo eu dou, e se der eu quero troco, porque é difícil. É difícil. Era difícil demais alguém dar um valor pela minha vida. E eu vou dizer, eu até entendo, porque a situação que eu estava vivendo era terrível. Terrível. Até chegar num ponto, escute só, um ponto, uma certa feita. Não sei se alguém passou, mas se alguém passou por isso, meu irmão, fica tranquilo. Quem é que tem o Senhor na sua vida? Quem tem aqui? A última palavra ainda pertence a Deus para a tua vida. Escute o que eu vou dizer. Uma certa feita eu estava no momento mais tribuloso da minha vida. Tribuloso mesmo. Lembro que eu estava na varanda da minha casa. Estava largado num canto. Meu pai, já desesperado com a situação, ele chegou para mim e disse uma palavra que no instante foi dura para mim. Ele disse: rapaz, tu não tem mais jeito não. Ou o teu jeito ou é morte ou cadeia. Meu pai, e disse uma palavra que doeu, e eu tenho muita vergonha de quem você é. Você ouvir isso de um pai ou de uma mãe é terrível, meu irmão. E aquela palavra bateu, e eu notei que estou no fundo do poço, porque quando um pai fala isso para um filho, é fundo do poço. Mas havia uma pessoa naquele dia, pastor Fábio conheceu a minha afinada avó, Nair Malanote Fusaro. Ela estava esse dia em minha casa. Eu lembro muito bem que ela levantou nessa situação. Eu vi o meu estado lá e vi o meu pai indagando essa palavra para mim e disse: espera aí, escute só, não é isso que tu está dizendo não. Eu oro muito para esse menino aqui e Deus vai usar muito a vida dele. Aquela palavra de dor e a palavra de conforto ao mesmo tempo. Meu irmão, passou-se tempo, aceitamos Jesus, Deus tem usado nossa vida. O dia que mais me alegrei, sabe qual foi? É claro, quando o Senhor nos levantou ao ministério, mas quando o Senhor assim, nos impulsou em pioneiro, eu vi a feição de um homem que chegou na minha presença chorando, mas copiosamente disse: eu tenho muito orgulho do homem que você se tornou. Esse homem se chama meu pai. Aleluia. Rebalabacei. Sabe quem faz isso? É só aquele que alcançou no coração a palavra do Senhor sobre a sua vida. Aleluia. Maravilha. A vida ela é transformada, a alma, vida e sobretudo estado. Como assim estado? Estado, meu irmão, é a circunstância que as pessoas olham sobre a nossa vida. As pessoas começam a reparar: olha, aquele camarada não está fazendo mais isso, ele fazia, não faz. Aquela moça, ela não está fazendo isso, porque quando ela fazia, agora não faz mais. Olha o jeito dele andar, olha o jeito dele se portar, olha o jeito dele falar, o que aconteceu com ele. E muitas vezes nessas horas, meus irmãos, nós temos que aprender o seguinte: escute aqui, ninguém pode se tornar agente secreto de Jesus. Jesus nunca chamou ninguém para ser agente secreto, senão ele mesmo não viria à terra. Porque eu lembro de uma certa feita, que nós estávamos na Assembleia, havia um rapaz que nós estávamos dirigindo na Assembleia, e havia um rapaz que trabalhava conosco, até falha a memória, quem estava até dirigindo era o nosso irmão, presbítero meu dos Anjos. Certa feita ele não pôde ir, um rapaz que trabalhava conosco, foi fazer uma visita, e eu, sem um certo conhecimento da vida, ele falou: porque prega, faz isso e aquilo, vamos dar oportunidade para esse camarada, né, para ver assim como é que Deus possa usar a vida dele. De repente ele falou: eu dou graças a Deus, porque faz tanto tempo que eu trabalho na empresa tal, e até hoje ninguém sabe que eu sou crente. Deus tem me abençoado. Agente secreto de Jesus, existe isso?
Meu irmão, se eu fui chamado para ser luz do mundo, como é que eu posso me esconder daquilo que se chama evangelho e salvação? Em qualquer situação, em qualquer tempo, meu irmão, tu mostra quem tu é. Eu fui chamado, meu irmão, nós não tínhamos vergonha de estar pulando em festas mundanas, de ficar cantando músicas mundanas, de falar palavras mundanas, de viver coisas mundanas, e vamos nos envergonhar do céu quando nós vamos chamar de daquele que nos chamou, aleluia. Nunca. Jesus até disse: olha, aquele que envergonhar de mim, eu terei vergonha dele. Se eu sou luz, sou sal, como eu que eu posso envergonhar? Ele que me deu o que eu tenho hoje, Ele que me fez o que eu sou hoje. Meu irmão, tem certas pessoas que até hoje, se você cruzar em certos lugares, em certas condições, dizem ou pensam que você talvez não possa nem conhecer, né? Já teve essa oportunidade de estar em certo lugar, no mercado, uma lojinha, ou assim num banco, o irmão te vê, ai Jesus, você passa no corredor, o camarada te vê, opa, peraí, vamos para o outro. E eu sou insistente, meu irmão. Sou insistente e sou escandaloso em certas situações. Sou mesmo. Certa feita notei essa situação com uma pessoa. Mercado tal, hora tal, eu, minha esposa, e notei. Até disse para ela: ó, camarada está correndo ali. Deixa quieto. Falei: negativo, não. Está lá, sessão de lataria. Opa, pss. Sessão perfumaria. Opa, pss. De repente falou: aguarde um pouquinho. O camarada foi por fundo, lá na mercearia, ou seja, condimentos, frutas, e havia algumas pessoas que eu até assustei naquele instante, né? O camarada estava lá, pegando algumas laranjas, eu cheguei: a paz do Senhor, meu querido. O camarada deu um pulo assim, oh, e a voz bem naquele tom: paz do Senhor, meu irmão. Talvez tivesse um rouquidão, algum problema assim. Hoje, até nos dias atuais, quando nós vivemos, tem até abreviado a citação: olha, nós somos assembleanos. Eu não tenho nada contra certas denominações, ou como fazem, ou como se saudam, meu irmão, mas nós temos a essência assembleana. Meu irmão, como é bom você encontrar um irmão em qualquer situação e dizer: a paz do Senhor, aleluia. Sabe por que significa? Porque simplesmente Jesus disse: olha, eu dou a minha paz, não dou como o mundo dá, não. O mundo, a paz é momentânea, a minha paz é duradoura, a minha paz ela vai até o profundo da tua vida, a minha paz vai na tua casa, na tua família, a minha paz é na tua vida, aleluia. É a diferença da paz do mundo e a paz que temos entre nós. Crentes não compreendem o que é isso, e hoje se abrevia: oh, meu irmão, a paz. Ou alguns até falam, ou fica manquitolando nisso. Ah, Senhor, parece que está um resfriado, né? Ah, Senhor, estou com pressa. Ah, Senhor. Meu irmão, nunca deixe de saudar o teu irmão, a tua irmã com a paz do Senhor. Eu lembro muito bem do testemunho. Quem conheceu aqui o nosso irmão ali da Sambra, irmão, aquele homem abençoado, me falou a memória dele. Lembra do irmão que tinha até aquela bicicleta, sempre contava isso? O irmão Benedito, aleluia. Quem conheceu a vida desse homem aqui? Homem de Deus, está na presença de Deus nesse instante. Eu lembro de certa feita, olhe, preste atenção, isso é para a sua edificação e saber como Deus usa a nossa vida, quer usar a sua vida nos mínimos detalhes. Estava uma certa feita no banco, onde hoje é o Banco Santander, se eu não me engano, antigamente era o Banco Real. E eu estava ia adentrar o banco, de repente, quem vem passando na Roquinha? Irmão Benedito, com aquela bicicletinha, né? Bicicleta entre aspas, porque ele sempre contava a benção da bicicleta. Toda vez da oportunidade, era a benção da bicicleta, como Deus tinha abençoado ele. Ele no meio da rua: ô, meu irmão, a paz do Senhor. Eu na hora fui lá, assim, o abracei, conversei alguma coisa, homem de Deus. E eu notei que havia uma pessoa, uma senhora, que aproximou-se, ficou do nosso lado, e eu assim de lado fitando ela e conversando com o irmão. Terminou a conversa, o assunto com o irmão, a mão partiu e ficou essa senhora. Eu virei para no banco, ela agarrou no meu braço e disse: escuta aqui, meu filho, espera um pouquinho. O que você disse para aquele senhor que estava aqui? Eu olhei para ela e disse: como assim, minha senhora? Conversamos tanta coisa. Não, você assim gritou, ele gritou também lá do outro lado da rua. Aí de repente Deus tocou no meu coração e disse: é oportunidade, meu filho, não perde não. Eu disse: minha senhora, é o seguinte, há um tempo atrás eu andava perdido no mundo, eu fazia isso, aquilo, até o dia que esta paz que assim eu citei, alcançou minha vida. Hoje eu mudei, estou feliz, o Senhor alcançou a minha vida, que transformou, aquilo que eu era eu já não sou mais, o Senhor tem tomado conta da minha vida de uma maneira que eu nem mereço. Essa mulher começou a correr lágrimas nos olhos. Ela disse: meu filho, eu vou te contar uma coisa, faz cerca de 15 anos que eu moro nessa cidade. Eu vim numa cidade, falou um nome lá do Nordeste,
E vim eu, o meu esposo, minhas 2 filhas e meu filho. Meu filho, quando eu vim, pisei na cidade, só foi calamidade. A palavra que usarei aqui, você pode se assustar, mas o que foi? Ela diz, foi uma desgraça em cima de outra sobre a minha vida. As minhas filhas, ela infelizmente, ela amigou-se com fulano de tal, está na cadeia. A outra está numa casa de prostituição. O meu outro filho se perdeu no mundo da droga, e eu nem sei onde ele mais está. O meu marido, toda vez que eu chego em casa, ele começa a espancar e falar mal de mim. Naquele instante Deus disse, ore pela vida dessa pessoa, pregue a palavra. E eu disse, minha filha, escute só, Deus muda a sua situação, Deus vai entrar na tua vida, na tua casa, na tua família. Você crê? Sim, fizemos uma oração no meio da rua lá, rua 15, frente ao banco. E eu não me importo disso, lugar ou situação, meu irmão. Deus quer usar, dá oportunidade. Eu lembro muito bem que até falei, estava tendo um culto na época, ainda era culto de quarta-feira, ainda ali na igreja embaixo. Ó, quarta-feira, isso foi numa terça, amanhã tem culto, quero ver você na igreja. Não, eu vou. E quarta-feira eu fui ansioso, né? Pregamos, vamos lá, e Deus vai usar. Quarta-feira eu fui, fiquei até um certo tempo na porta, e a pessoa não veio. Passou-se um tempo, talvez venha no domingo, não veio. E passou-se tempo e tempo e tempo. Uma certa feita estava na esquina da rua Piauí com a rua Paraná. Antigamente ali era a igreja quadrangular, quem assim lembra? Eu estava conversando com o irmão, hoje até pastor, o pastor Sebastião, da igreja El Shaddai, conversando com ele. De repente eu olho para a porta da igreja, quem eu vejo? Aquela mulher. E eu indaguei o Sebastião, dizendo, irmão, vem cá, o que a mulher está fazendo? Ah, a irmã Oripa, oh, aleluia. Irmã, ela é obreira na casa de Deus, aleluia. O marido dela também é obreiro, aleluia. A filha dela saiu da penitenciária, está congregando junto conosco, aleluia. A outra está numa casa de prostituição, estava numa casa de prostituição lá em Uberlândia, agora está congregando lá em Uberlândia, na igreja. Deus mudou e transformou a vida dela. Que me alegou naquele, sabe o que nós pensamos, meu irmão? Nós tem que ser para mim nesse instante agora. O agir de Deus é diferente. Nós somos instrumento de Deus. Ele leva onde quer, faz o que quer, como Ele quer, do jeito que Ele quer, e aonde Ele quiser colocar. Não discuta com Deus, aleluia. Eu me alegro, sabe por quê, meu irmão? Uma simples palavra dita, a paz do Senhor mudou a circunstância de uma vida. Nunca se envergonhe desta palavra, pois essa palavra tem que estar na boca de qualquer assembleano. A nossa tradição que nós temos que manter a palavra do Senhor. Saúde ao teu irmão, onde você estiver, seja numa fila de banco, no mercado, em qualquer lugar. Pode escandalizar fulano, beltrano, ciclano, mas nós temos que mostrar que nós somos crente, lavado, remido, salvo pelo sangue de Jesus. E se nós temos essa paz do Senhor, nós temos que divulgar a paz do Senhor sobre a vida de todo mundo. Agente secreto já chega, meu irmão. Agente secreto é com o governo, com Dilma, e olha lá. Coisas escondidas não pertencem a Deus. Coisas escondidas não pertencem ao Senhor. O Senhor demonstra quem nós somos e o que nós podemos ser. Seja referência, aleluia. Influencie vidas. O que mais Deus quer na nossa vida é que nós influenciemos esse mundo que está aí fora. Meu irmão, como eu disse, volto a frisar, eu nunca vivenciei, no meu pouco tempo de igreja, o que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. A mundanice que está, infelizmente, infestando certas vidas e até no nosso meio. O que era pecado, deixou pecado, ficou pecadinho. O que era errado, agora não tem nada a ver. Existe esse vocabulário no meio do crente, meu irmão. A pessoa que antigamente nós víamos uma pessoa cometer certos delitos, em nome de Jesus, muda. Não pode ser assim não. Hoje muda o vocabulário, muitas pessoas, não, ninguém está vendo. Não é bem assim não, o pastor falou, mas não é assim não. A irmã te corrigiu, mas não é assim não. Fica do jeito que você é. Jesus disse, né, vinde a mim como está, certo. Jesus disse sim, vinde a mim como está, mas nunca disse, fique como quer. Aleluia. Tem que haver mudança. Na nossa vida há de ter mudança. Se eu quero influenciar alguém, há de haver mudança. Sabe o primeiro lugar que você tem que influenciar, você sabe? É na escola? É no trabalho? É no dia a dia? Aonde é que você tem que influenciar? Diga. Aonde? Jesus, certa feita, dizendo aos apóstolos, quando estava em Atos do apóstolo, ele diz lá no capítulo 1, versículo 8, olha, e ficar em Jerusalém, até que seja revestido de poder, certo?
E quando for revestido de poder, escute só, versículo 8 diz assim: vós sereis minhas testemunhas. Sabe o que é testemunha? Testemunha é uma pessoa que testifica da verdade, do acontecimento de outra pessoa. Jesus está dizendo: ó, vocês vão testificar da minha vida, quem eu sou, o que eu faço e o que eu posso fazer. Vocês são testemunha. E ele começa a dizer: vocês vão ser testemunha aonde? Em Jerusalém. Simbologicamente significa, sabe o que, meu irmão? Simbologicamente significa, ó, primeiro lugar que vocês vão ter que ser testemunha é na sua casa, na sua família, no meio dos seus. É o primeiro lugar. Porque não adianta nada eu ser testemunha para o amigo, para o vizinho, no trabalho, na escola, se eu assim encontraria o meu pai, minha mãe, minha esposa, ou esposo que seja que vocês tenham. O que adianta? Seremos simplesmente como Jesus disse, né? Sobre os fariseus, olha só, sepulcro caiado. Uma aparência, mostra uma aparência, qual é? Eu lembro de uma certa conta, sei que os irmãos já ouviram aqui. Quando o menino estava na presença, ou seja, depois de um culto, o menino chega, o pastor agarra até na calça do pastor: pastor, não tem como você deixar nós morar aqui na igreja não, senhor, pelo menos um tempinho. O pastor, indignado com aquilo, disse: mas por que, meu filho? O que está acontecendo? Aqui é bom demais. Eu sei que é bom demais, sabe por quê? Quando estamos aqui, o meu pai não xinga minha mãe, a minha mãe não xinga meu pai, nenhum ofende ao outro. Aqui meu pai começa a dizer glória a Deus, aleluia. A minha mãe até pula ali, falando umas línguas eu nem entendo. Deixa nós morar aqui, porque lá em casa é difícil. O que adianta eu ter uma aparência se dentro de casa eu não vivencio aquilo que se chama Jesus na minha vida? Como eu posso testificar do Senhor a outros se dentro da minha casa eu não vivencio aquilo que se chama evangelho de salvação? Mudança plena, atitudes, um modo de agir, de falar. E muitas vezes até nós, ao invés de nós relevarmos certas coisas, nós fazemos ao contrário, meu irmão. Toda igreja tem seu problema, toda igreja tem as suas dificuldades, todos, meu. Eu dirijo uma igreja. O número diminuto mais de irmãos, não só a quantidade, meu irmão, mas o que há de problemas ali, só o Senhor sabe. Minha esposa está ali. Tem dias que passamos certas horas pensando e discutindo, primeiramente com Deus, depois falo com ela. Eu sei o que é estar à frente de uma congregação, eu sei o que é orientar, eu sei o que é falar de vida de casais, de jovens, vida de pessoas que assim congregam, eu sei o que é isso. Nós sabemos, né, meu irmão, como é que é. A vida do pastor em si, ela tem que ser baseada sobretudo sobre com Deus. Mas eu sempre falo, meu irmão, falar mal de mim não me tira o sono, apontar o dedo para mim não me tira o sono, dizer certas coisas sobre a minha vida não me tira o sono, não me tira, meu irmão. Uma coisa de mim não me tira o sono. Sabe o que me tira o sono mesmo? É quando certa hora ou certo tempo o Espírito Santo chega para mim e fala assim: ó, toma jeito, não tolera isso não. O que me tira o sono é quando o Senhor vem me incomodar certas tempos. Isso me tira o sono. E o Senhor tem me incomodado um certo tempo na igreja onde estou sobre certas coisas. Tem pessoas que dentro da igreja, meu irmão, ela simplesmente serve de pombo correio. Sabe o que significa isso? Infelizmente é uma mazela, como eu disse. Sabe por quê? Porque o que acontece, meu irmão, entre o nosso meio, nós somos o quê? A Bíblia fala que nós somos família, corpo, certo? Um corpo, uma unidade, um corpo. Eu quero citar um exemplo para vocês. Olha a palma da sua mão, levante sua mão, nesse instante. Sua mão. Quantos dedos você tem na sua mão? Pode ser que alguém tenha algum defeito. Quantos você tem esses dedos? Qual o dedo que você menos utiliza aí? Qual o dedo que você menos utiliza dele? O mindinho. Para que ele serve? Eu uso ele muito para dar uma cotonetada de vez em quando. Muitas vezes. É ou não é, meu irmão? Certo? Vai te fazer falta? Certo? Ou nós fazemos, ficou doente, está inchado, está inflamado. Sabe uma coisa, tem que serventia nenhum. Passa o facão e corta ele, que eu não quero mais ele não. Você tem coragem de fazer isso? Temos coragem de fazer isso? Sabe por quê, meu irmão? Vai haver uma dor na nossa vida. Uma dor na nossa vida. Mas quando olhe para o teu irmão da esquerda e da direita. Está olhando? Isso se chama igreja de Cristo. Isso que você está contemplando, essa face que você está olhando, se chama o corpo de Cristo, aleluia. Ele deu um grande valor por essa vida que está do teu lado aí. Deu grande valor pela tua vida, meu irmão. Pela tua vida, meu irmão. Pela tua vida ele deu grande valor. Por isso que ele importa com cada membro da igreja. Mas muitas vezes no nosso meio existem os ceifadores.
E esses ceifadores, eu costumo dizer, são os enviados de Satanás. Não se assuste o que eu vou dizer, mas muitas vezes são usados pelo diabo, meu irmão. Acontece algum problema na igreja, o camarada é o seguinte, isso me assusta, sabe o que acontece? Você vê aquele culto abençoado, pessoas batizadas com o Espírito Santo, outras pessoas renovadas, pessoas curadas, e o camarada com os braços cruzados, e não dá um glória a Deus, parece uma estátua. Se colocar uma mangueirinha ali na cabeça dele, deixar água, ele vai ficar, é um chafariz, dentro da igreja, paradinho, não vai fazer efeito nenhum. Esse camarada é desse tipo no meio da igreja. Quando tem uma bênção, não fala para ninguém, que sai calado do culto. De repente, ali passa-se cultos, de repente um irmão pecou, errou, fez uma coisa errada. É o maior mensageiro do diabo, sabe por quê? Primeiro que ele não procura o pastor para estar ali se dirigindo, dizendo, meu irmão, o que aconteceu, vamos orar. Eu preciso orar o que aconteceu. O pastor, claro que não, talvez não fale. Fala, meu irmão, ore, porque a pessoa necessita. Sabe a primeira coisa que ele vai fazer? Um mensageiro do diabo, ele vai simplesmente chegar na sua casa, ou no trabalho, ou para o amigo e dizer, ei rapaz, aquela igreja, o negócio está feio lá, viu? O negócio está feio, fulano está fazendo isso, Beltrano está fazendo aquilo, o Herculano então nem se fala. Eu aprendi uma coisa, até um ditado no mundo que diz assim, o quê? Roupa suja onde se lava, meu irmão? É na casa do vizinho? É na casa do vizinho, quando você tem seu problema com a sua esposa, com seus filhos, com o seu marido, você vai com o seu vizinho falar? Você vai procurar algum conselho com o seu vizinho, com a sua vizinha? Meu irmão, se está fazendo, está errado, porque situações se resolvem dentro de casa, é esposa e esposa, filho e pai, pai e filho. A igreja da mesma forma, se tem problema na igreja, se resolve na igreja. Sabe por quê? Contando a fulano, beltrano, herculano, seja de casa ou fora, você nunca vai ver, desculpa que eu vou falar agora nesse instante, você vai ser muito difícil, você ver essa pessoa adentrar essas portas, dizer, eu quero aceitar Jesus. Porque a influência que você está gerando, ou que a pessoa gera nesse instante, está afastando o Senhor. Mas esse tipo de pessoa simplesmente é o dito coração cauterizado. Você ouviu falar do coração cauterizado, né? A Bíblia nos fala. Só que esse tipo de pessoa, a Bíblia nos diz que esse tipo de pessoa é tão cauterizado que nada ali adentra ela. Eu costumo citar essa pessoa, que é aquela pessoa que quando está na presença do Senhor, aconteceu certas coisas e foi tomando uma posição, e se afastando, e se afastando, se afastando. O Senhor começou a usar a vida do irmão, da irmã, para estar direcionando a ela. Mas é bem claro uma coisa que até nós vemos, é físico isso, é lei da física. Se você estiver nessa posição, quem está me ouvindo aqui? Quem está me ouvindo agora? Quem está me ouvindo agora? Pouco baixo, né? Pouco baixo. A mesma forma é quando pessoas começam a se afastar do Senhor. O Senhor chega a bradar, meu irmão, a gritar, mas a distância é tão pouca que só escuta murmúrios, murmúrios e murmúrios. E quanto mais a pessoa se afasta do Senhor, mais difícil é ouvir a voz de Deus. Deus nunca se afasta da pessoa, a pessoa que toma uma posição de afastamento. Deus está na posição dele, entronizado, seu trono de graça e misericórdia. Ele está buscando a todos, você oferece, Jesus, ó, vinde a mim, eu estou aqui. Somos nós, que muitas vezes nós fazemos o quê? Uma influência negativa, porque o coração nosso está mudado. Como nós podemos influenciar? Como nós podemos fazer com que vidas possam estar aceitando a Jesus pela minha e pela sua influência? Com a permissão do pastor, eu posso, meu irmão, a igreja se coloca de pé em nome de Jesus. A palavra de conscientização nessa noite, meu irmão, é para que esses últimos dias, quando estamos vivendo, a igreja não possa passar. Nós contemplamos o esfriamento espiritual. Ou diz, aquilo que era pecado virou pecadinho. Escute aqui, para Deus existe pecadinho, pecadão. Deus não faz medida de pecado. Pecado para Deus é no mesmo montante. Errou. Mas a única coisa, meu irmão, que pode mudar aquilo que pensa sobre as nossas vidas, sabe o que é? Aquilo que nós damos, aquilo que nós somos, simplesmente, e temos de experiências com Deus. Meu irmão, experiência com Deus não é o tempo de crente, é o tempo de cristão.
Experiência com Deus não é carteirinha de membro, ou de presbítero, ou de pastor. Isso não é experiência com Deus. Nunca foi experiência com Deus. Experiência com Deus não é nem o título que eu possa ter na minha vida. Experiência com Deus não é o diploma que tenho, doutorado em teologia e assim blá blá blá. É bom aprender da palavra do Senhor, é bom aprender a quem nós servimos. A experiência com Deus, sabe como faz? É quando o Senhor tem um encontro verdadeiro com a tua vida. É quando Deus trabalha na tua vida de uma forma que você à noite ou de dia ouve a voz do Senhor, ouve a voz de Deus. Existe um homem na Bíblia, por nome Jó. A Bíblia fala que esse homem no Oriente era o homem mais rico, era o homem mais abastado que havia. A sua família era abençoada, ele tinha todas as suas finanças. A Bíblia nos diz que todos olhavam para Jó de uma maneira estupefata, maravilhado com o que ele tinha, de um ponto que até o próprio Deus testifica dele, dizendo: o próprio diabo, viste o meu servo Jó? Homem na terra não há que não se desvia, temente de mim, este homem sim. Até Deus, vão dizer uma palavra, entenda, botou fé em Jó. E o diabo disse: é claro, tu cercaste ele de todos os bens, nunca deixaste passar privações. Então Deus usando assim o próprio diabo, vamos dizer assim, dá liberdade. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer Jó ter uma experiência como ele nunca teve até agora. Nos diz a Bíblia que Jó passou todo tipo de experiência, perdeu os seus bens, perdeu o mais precioso da sua família, a sua saúde, tudo perdeu, ao ponto da sua mulher, aquela que era para estar ali lhe ajudando, está aconselhando. Existe isso no nosso meio, nossa família, né? E próximo a nós, na hora que nós estamos mais precisando de uma voz, tem aquele que fala assim: tu está aí porque tu merece, tu está aí porque tu caçou, tu aí é porque tu tem a pagar alguma coisa. A própria mulher de Jó diz: sabe de uma coisa, Jó, não sei o que tu está fazendo servindo esse Deus não, amaldiçoa ele, rapaz, ele morre. Este homem chamado Jó, ele sabendo no seu intuito, plano na sua vida, tinha algo direcionado, ele disse: não, mulher, tu fala como uma louca tu falaste. Deus deu tudo isso e ele tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó, ele precisou passar algo na sua vida chamado experiência para com Deus, para que no capítulo 42, depois de passar tudo aquilo, ele chega: olha, antigamente eu só ouvia falar do Senhor, mas hoje os meus olhos veem, eu sinto quem é o Senhor sobre a minha vida. Aleluia. Sabe o que gera essa transformação? É experiência com Deus na sua vida. E em nome de Jesus, eu quero que você que sentiu tocado nessa noite, com a permissão do pastor que aqui está, eu quero que você, que essa palavra que te alcançou, você que você quer ser referência, você quer ser ali uma influência, seja na sua casa, em primeiro lugar, aonde esteja no trabalho, em qualquer circunstância, em nome de Jesus, vem aqui até a frente. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus.